Olá pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai aprender o processo de integração por substituição. E quando é que a gente sabe que vamos ter que integrar por substituição? Então eu já adianto para vocês aqui, existe uma forma bem simples de compreender quando é que a gente vai integrar por substituição. Isso aí acontece quando temos um produto de duas funções, no caso f de x multiplicado por g de x, tá? Estou nomeando elas aqui. Ou a gente vai ter uma função composta, então f de g de x, ou vamos ter também o mesmo produto de uma função por uma outra função composta, certo? No caso aqui, g de h de x, por exemplo. Tá bom? Então, quando acontecer essas três situações aqui, uma dessas três, a gente pode utilizar o processo de integração por substituição. O produto de duas funções é fácil visualizar, mas e a função composta? Será que é tão fácil assim? O que é que a gente pode fazer, pessoal, para ver, né, ou enxergar se uma função é composta? Então, o processo é o seguinte, ó. Imagine que você vai ter que jogar uma variável aqui, tá, independente na função. Então, você vai ter que atribuir um valor a essa função. Então, imagine aqui que você atribuísse a essa função o valor π. Então, π ele ia ter que ser o que iria alterar primeiro, no caso você atribuísse π a essa função? Você iria alterar primeiro essa parte aqui. Então, você primeiro iria fazer o cálculo 2 multiplicado por π. Aí iria dar 2π. Depois disso aqui, aí sim você encontraria o seno de 2π. Então, percebam que você precisou fazer aqui dois cálculos, tá? Para encontrar o valor da função quando a variável independente é π. Então percebam que tem dois passos aqui. A esse tipo de função a gente chama de função composta. A função de dentro aqui é 2x e a função de fora é a função seno, certo? Então é isso aí que é interessante, é a gente perceber essa diferença. Então a gente sabe que, como essa função é uma função composta, vamos fazer a integração por substituição. Então vamos chamar essa função que está dentro aqui de u. E eu estou colocando u aqui porque é bem mais comum, é comum nos livros, né, utilizar a incógnita u. Então vamos chamar 2x de u. Então u aqui vai ser igual a 2x, certo? Então acabou o nosso problema, será? Vamos ter que então seno de u, ou seja, agora temos uma incógnita, sabemos encontrar a integral de seno, né? Por isso que a gente está fazendo esse processo. Multiplicado por dx. Será que acabou aqui? Aí eu digo para vocês que não. Por quê? Porque a função está em função de u, só que o dx aqui, né, ainda temos a incógnita x. Só que para integrar, temos que ter as funções todas iguais, certo? Seno de u e aqui também teria que ter du. Então, para isso, o que a gente pode fazer? Pegamos aquela parte que a gente substituiu, tá? E derivamos os dois membros. Então, a gente sabe aqui, no processo da derivada, né, que du em relação a x nada mais é que d2x multiplicado, aliás, em relação também a dx. A derivada em função de x desse lado é igual à derivada em função de x no segundo membro, certo? Então, temos aqui que du em relação a dx nada mais é que a derivada de 2 é 2. Beleza, então por que a gente está fazendo isso aqui? Ó? Percebam que a gente quer substituir, no caso aqui, o dx. Encontramos dx aqui, certo? Então vamos isolar ele. Então dx nada mais é que du por 2. Então vou mudar a cor da caneta aqui, só para a gente não confundir muito. Então agora, substituindo aqui, vamos ter a integral de seno de u e dx nada mais é que du por 2. Então temos aqui du por 2. Podemos jogar essa constante para fora da integral, então vamos ter 1 meio de seno de u du. Então percebam agora que temos as mesmas incógnitas aqui. Então temos u e u du, certo? Então, integrando isso aqui, a gente já sabe integrar isso aqui, vamos ter que 1 meio multiplicado pela integral de seno, nada mais é que menos cosseno de u, certo? Mais uma constante que vai ser c. Só que a gente começou o nosso cálculo com a variável x e terminou com a variável u. Então, temos que substituir essa variável u por exatamente por quem a gente chamou ele aqui. Chamamos u de 2x. Temos que terminar com a variável x também na resposta. Então, isso aqui nada mais é que, vamos colocar aqui menos 1 meio, certo? Passar esse sinal para fora. Então, menos 1 meio multiplicado por
cosseno de 2x. Isso aqui, claro, mais c. Beleza? Então, encontramos aqui, por substituição, a integral da função seno de 2x. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo do produto de duas funções. Então, podemos fazer isso aqui agora. Vamos pegar aqui um exemplo bem simples. Vamos calcular a integral da função seno de x multiplicado pela função cosseno de x dx. Certo? Então, vocês percebam que tem um produto de duas funções aqui também. Então, como é que a gente pode resolver isso aqui? E eu já adianto para vocês o seguinte. Para esse tipo de problema, a gente sempre pergunta o seguinte. Com a derivada de quem eu encontro o outro? Então, se você pegar a derivada de cosseno, a derivada de cosseno é menos seno de x. E a derivada de seno é o próprio cosseno de x. Então, o mais próximo que a gente encontrou aqui, para ficar mais simples, é exatamente pegando o seno e isolando. Porque a derivada do seno é exatamente cosseno. Vocês vão perceber por que a gente faz isso. Olhem só. Então, vamos chamar aqui de u igual a seno de x. Certo? Então, o processo aqui vai ser sempre encontrar a derivada. E a gente já pode adiantando isso aí. Então, a derivada de u com relação a x, pois estamos trabalhando com x aqui, vai ser igual à derivada do seno, certo? A derivada do seno de x em relação também a x. Ou seja, a derivada de u em relação a x vai ser igual à derivada do seno, nada mais é que cosseno de x, certo? Então, vocês percebam, olha o que a gente está fazendo aqui. A gente está tentando tornar mais simples o nosso cálculo. Por isso que a gente pegou o seno de x aqui, porque a derivada do seno é igual ao próprio cosseno, vai ficar mais fácil da gente substituir. Então, podemos dizer aqui que du nada mais é que cosseno de x dx. Olha aqui que beleza. Vamos pegar o cosseno de x dx e substituir pelo próprio du. Então, temos aqui que a integral de seno de x, que a gente chamou de u, multiplicado pelo cosseno de x dx, que é o próprio du. Tá? Então, isso aqui agora a gente sabe calcular. É muito mais simples calcular isso aqui. E u nada mais é, a integral de u é u ao quadrado por 2. Lembrando sempre da constante, pois estamos trabalhando com integral indefinida. E só que a gente começou com x e terminou aqui com u. Beleza? Só que não podemos, temos que terminar com x. E o que foi que a gente chamou de u? U a gente chamou de seno de x. Então, vamos ter que substituir aqui. Seno de x ao quadrado nada mais é que seno ao quadrado de x por 2 mais a constante. Então, chegamos aqui ao resultado da integral dessa função aqui. Beleza, pessoal? Então, lembre sempre do seguinte, quando a gente está trabalhando aqui, principalmente com funções trigonométricas, quando a gente está trabalhando aqui com produto de duas funções, você tenta substituir aqui pela incógnita u, tá? Sempre aquela função cuja derivada dela é igual a outra função. No caso aqui, a derivada de seno é o cosseno, deu o próprio cosseno. Isso aqui vai ficar mais simples no processo de substituição, como vocês perceberam aqui. Beleza? Então, espero que vocês tenham compreendido. A gente vai trazer mais exemplos aqui para trabalharmos esse assunto que é muito trabalhado no cálculo integral. Beleza? Valeu, até mais, hein?